Como manter a clareza e o equilíbrio quando tudo parece urgente e incontrolável? Seja muito bem-vindo, eu sou o Dalton Ribeiro e este é o Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Então vamos lá. Quem é que não vive hoje sob intensa pressão? Bom, se você não está vivendo isso, então talvez você esteja vivendo em um outro planeta. Afinal de contas, a pressão é uma constante nos dias de hoje. Num mundo cada vez mais dinâmico, com clientes cada vez mais exigentes, o líder se vê numa situação de pressão constante. E essa pressão esconde algumas dores que você, que é líder, provavelmente vivencia no seu dia a dia. Você precisa lidar, por exemplo, com o excesso de demandas, com pouco tempo para pensar. Tem uma amiga minha com quem eu falo de vez em quando, que é líder numa grande empresa, que ela fala que ela está sempre no modo Alt Tab. Sabe no computador, quando você vai virando de um aplicativo para o outro, ou de uma página para o outro, dando Alt Tab? Ela falou que ela está sempre em Alt Tab. Entra numa reunião para falar de um tema, sai, entra numa outra reunião para falar de um outro tema, chega na mesa, tem alguém perguntando sobre um outro assunto e tudo é urgente. E ela tem muito pouco tempo para pensar, refletir, tomar decisões. Assim é o dia a dia dela durante a semana. Uma outra dor que acomete muitos líderes é a percepção de que a equipe não tem autonomia, fica perguntando tudo o tempo todo, não tem segurança para tomar suas próprias decisões. Muitas das vezes parece que estão delegando para cima, né? Leva tudo para você que é líder tomar decisão, escolher, assumir os riscos. Ninguém quer se comprometer. Ou porque não tem capacidade, ou porque está desmotivada. Muitas equipes estão desmotivadas, vivendo nesse ambiente de pressão que parece que não vai ter fim. E isso normalmente gera, sim, algum tipo de desmotivação, o que a gente chama de redução dos níveis de engajamento. Uma outra dor vivenciada na prática por muitos líderes é a falta de espaço para estratégia, para ter uma visão estratégica, para pensar de forma estratégica. Está o tempo todo só executando, 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 parece que está sempre no operacional. E muitos deles, inclusive, reconhecem isso, me relatam isso, estão vivendo o dia a dia da operação e não estão conseguindo pensar de forma mais estratégica, mais estruturante, para resolver problemas que acabam se repetindo dia após dia. Muitos deles, inclusive, relatam que existe uma sensação de solidão. Parece que você está sempre sozinho, sobrecarregado. Você olha para o lado, você não consegue nem conversar com um parceiro que está igual ou pior do que você. Ninguém tem tempo para nada. Muitas das vezes as pessoas, inclusive, deixam de almoçar, comem qualquer coisa rapidinho ali na mesa, pedem um sanduíche, pedem uma comida já pronta para não precisar parar, descer, ir até um restaurante, comer de forma tranquila, dar uma relaxada. Muitos deles nem conseguem ter um ritual que permita esse descanso, essa quebra durante o dia. São muitas dores vivenciadas pelos líderes nesse atual momento de pressão extrema que todos nós estamos vivendo. E qual é o impacto que isso tem na liderança, na prática, nos resultados? Bom, numa situação de pressão extrema, é muito comum que as decisões sejam tomadas de forma impulsiva. Você precisa tomar uma decisão e você não tem tempo para refletir sobre a melhor alternativa, para projetar alternativas àquilo que você está querendo fazer. Então você acaba tomando decisões muito de forma impulsiva, movido ou movida pela emoção. Quando a gente está sobre um nível de estresse muito elevado, isso é muito comum.
A gente para ou reduz a utilização do nosso córtex pré-frontal, que é responsável por analisar, por olhar o longo prazo, por fazer projeções no futuro, e começa a tomar decisões baseadas em estruturas que são puramente emocionais, que estão respondendo ao medo, que estão respondendo ao risco. E são decisões impulsivas, emocionais, sem levar em consideração efeitos no longo prazo. E é por isso que muitas das vezes, inclusive, a comunicação é mal feita. E a comunicação acaba prejudicando ou aumentando ainda mais a percepção do time de que o ambiente é um ambiente pesado, negativo, difícil. As pessoas não querem trabalhar. Você prejudica emocionalmente a equipe, porque você sabe que a emoção ela é contagiante, tanto a emoção positiva quanto a emoção negativa. O nosso sistema límbico é um sistema aberto, ele recebe influência e influencia as pessoas que estão à nossa volta. E você, como líder, se você está pressionado, estressado, tenso, você vai contagiar a sua equipe com esta mesma emoção. As pessoas vão ficar estressadas sem saber nem o motivo, mas vão ser contagiadas pelo seu estado emocional. E, obviamente, isso vai prejudicar sobremaneira o resultado que a equipe gera. A comunicação ela fica truncada, ela fica ríspida, é aquela comunicação de poucas palavras, sem se preocupar muito com como a pessoa vai receber aquela informação. Perda da visão do todo, você acaba olhando só para aquele problema imediato que está ali na sua frente e não consegue perceber a inter-relação entre as coisas, às vezes entre processos, entre áreas. Você afunila ali a sua visão. Então perceba que o impacto na liderança é muito substancial, afetando o resultado de toda a sua equipe. Existe uma célebre frase que eu ouvi pela primeira vez há muitos anos atrás de um colega meu que tinha passado lá pelo exército, que ele me disse que o líder é o espelho da tropa. Então, a tropa, a equipe, se espelha no líder. Então, esse modus operandi de fazer tudo de maneira atabalhoada, sob pressão, sem tempo para analisar, sem tempo para avaliar, acaba sendo o modus operandi da sua equipe. E, obviamente, isso não vai gerar o melhor resultado possível. Isso vai gerar as pessoas querendo resolver a qualquer custo, de qualquer forma, só para se livrar daquele problema e pegar o próximo que já está ali na prateleira. Obviamente que os resultados não são bons, nem no curto prazo, e piores ainda serão no longo prazo, porque você vai ter uma equipe desgastada, uma equipe desmotivada, uma equipe que está buscando até outras alternativas, sair dali tentando uma outra coisa, porque fica difícil trabalhar num ambiente, num lugar dessa forma. Agora, existe solução? Existe solução. Existe como você retomar o comando da sua equipe? De fato, existe um caminho. Aliás, existem alguns caminhos para que você recupere o seu estado de excelência, apesar da pressão. Porque a pressão, esquece, ela não vai deixar de existir. A pressão ela vai sempre existir. E quanto maior é a tua posição, quanto maior é a tua responsabilidade, maior essa pressão será. O que você precisa entender é que existe uma forma de lidar com a pressão sem perder a clareza, sem perder a tranquilidade, sem perder a sua capacidade de criar e de traçar soluções estratégicas, independente da situação atual. Um dos caminhos para que isso aconteça, para que você de fato retome o comando da situação e da sua equipe, é o que a gente chama de regulação emocional. Você estressado, você irritado, você ansioso, está num estado emocional de falha. Isso é importante que você reconheça que está nesse estado, porque isso é a primeira coisa, é a primeira etapa da solução do problema, é reconhecer o problema.
de qualquer problema. E quando a gente está falando de regulação emocional, a gente está falando dessa gestão das nossas emoções. Então, perceba que está no estado de falha. E uma vez que você percebe que está no estado de falha, você pode utilizar a técnica da ressignificação para sair desse estado de falha. Que é o quê? Que é entender o que está te levando àquele estado, que é perceber que existe uma outra forma de avaliar aquilo que está acontecendo, um outro ângulo, uma outra maneira de olhar para aquilo que está acontecendo, de forma a construir um outro estado emocional mais apropriado para a resolução daquela situação. Eu posso enxergar aquilo como uma coisa ruim, negativa e ficar estressado porque eu vejo aquilo como um risco. Ou eu posso enxergar aquilo como uma oportunidade de resolver um problema e me motivar para resolver aquilo. E, obviamente, se o significado é diferente, o estado emocional é diferente. Você já me ouviu falar do fluxo das experiências humanas. E você sabe que o estado emocional ele é condicionado pelo significado que você dá para aquilo que você percebe sobre a situação. Daquilo que você vê, daquilo que você escuta, daquilo que você lembra, daquilo que você imagina. A partir disso, você cria significados e o seu estado emocional deriva desses significados, que podem ser alterados. A definição dos significados está sob o seu controle. E é claro que a gente atribui significados de maneira automática, mas quando você percebe que o estado emocional gerado foi um estado negativo, você pode mudar o significado que você está dando para qualquer percepção. Uma outra forma de você potencializar isso é criando pausas regulares ao longo do seu dia, momentos de parada técnica. A cada 1 hora ou a cada 2 horas, pare por 5 minutos, permita-se parar, eventualmente parar, tomar um copo d'água e refletir: o que eu estou fazendo agora? Qual é o meu estado emocional atual? Eu estou na minha produtividade máxima? Ou eu estou no meu modo líder bombeiro, só apagando incêndio? Essas paradas, que eu chamo de paradas técnicas, elas devem ser realizadas ao longo do seu dia. E eu mencionei a parada para o almoço, é uma longa parada técnica. Você tem ali 30, 40, 60 minutos para refletir. Que direção eu preciso tomar? Eu estou sendo estratégico ou eu estou sendo um líder bombeiro? Quais são as minhas prioridades? E falando em prioridades, a gente já entra no segundo caminho para recuperar o comando em momentos de crise, em momentos de pressão, que é recuperar a sua clareza. Você precisa ter clareza sobre quais são as suas prioridades, qual é o propósito, quais são as metas estratégicas que você está buscando. Será que você está tomando decisões agora, vislumbrando o seu propósito, as suas decisões mais estratégicas? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Tem gente que fica floreando a palavra propósito. Propósito é o que você quer alcançar no longo prazo. E se você é um líder, propósito está relacionado com as suas metas estratégicas. Você tem que ter traduzido o seu propósito em objetivos estratégicos. Algo que você quer alcançar e algo que você pode medir se você está indo na direção daquilo ou não. Então, perceba, eu estou fazendo o certo a fazer? Eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer neste momento? É isso que eu devia estar fazendo na posição que eu estou ocupando hoje? Essas são as minhas prioridades? Então, isso é recuperação de clareza. Perceba que você precisa começar a classificar as demandas. Porque normalmente a gente trata as demandas urgentes, quando deveria estar tratando as demandas importantes. Muitas das demandas importantes, inclusive, tornam-se urgentes porque foram negligenciadas ao longo do tempo. E é por isso que lá no método MPPA eu ensino como você pode gerenciar o seu tempo de maneira excelente, colocando na agenda tudo que é importante. Vai tratar as urgências? Vai, quando tiver que tratar, quando não puder delegar. Quando você não puder ter planejado aquela atividade. Para que
o tempo dedicado às urgências seja sempre menor do que o tempo designado para fazer aquilo que é importante, para aquilo que é estratégico, para aquilo que só você, líder na posição que você tem, pode fazer. E é por isso que é importante o descanso. A gente falou da regulação emocional, das paradas técnicas ao longo do dia. Mas você também precisa considerar o seu descanso semanal, o seu final de semana, uma vez por ano ou 2 vezes por ano, as suas férias. Parar durante uma semana. Parar para refletir de uma maneira mais ampla, mais estruturada sobre o que é importante, que direção eu estou tomando, o que é importante para mim neste momento em que eu estou vivenciando. É muito importante que você faça isso de maneira regular para recuperar a sua clareza. E esse é o momento, inclusive, que lá no método MPPA a gente faz o nosso planejamento da semana seguinte. É no momento de final de semana ou no fim de uma sexta-feira que você para planejar a semana seguinte de maneira estratégica, entendendo o que você precisa priorizar a cada semana, organizando a sua agenda para contemplar tudo que é importante. O terceiro caminho para você recuperar o comando da situação, da sua equipe, da sua área, da sua empresa, é a gestão proativa de riscos. É você identificar os padrões dos problemas que são recorrentes. É você identificar potenciais problemas, ameaças que podem acontecer dentro da sua realidade. Não precisa ficar esperando acontecer. Não precisa ficar esperando começar o incêndio para tomar as medidas preventivas. Prepare-se para o que de ruim pode acontecer para não ser surpreendido com urgências que têm efeitos potencialmente catastróficos na sua área. Você pode e deve mapear os riscos de todas as naturezas. Lá no treinamento Líder no Comando, nós exploramos diversas categorias de risco, muitas das vezes esquecidas pela maior parte dos líderes, mas que, quando acontecem, podem levar a prejuízos de dimensão estrondosa. E às vezes não há nada a fazer a não ser administrar o prejuízo. Por quê? Porque não houve uma gestão proativa de riscos. Ela existe para reduzir a sua ansiedade. Se você entende o que pode dar errado, você pode se planejar para isso. Você pode se prevenir para reduzir os impactos ou para reduzir a possibilidade de que aquilo aconteça. Você pode trabalhar nas duas frentes e eu ensino como fazer isso de forma detalhada lá no Líder no Comando. Mas é importante que você entenda que é uma das formas para criar uma rotina de prevenção de riscos. 4 caminhos e mais um para a gente terminar aqui esse episódio e não se alongar muito. Comunicação estratégica é uma forma muito poderosa para você recuperar o comando, principalmente quando a gente está falando de liderar pessoas, equipes. Se a sua equipe não é feita apenas por inteligência artificial, chatbots ou coisas parecidas, se você tem seres humanos trabalhando com você, é muito importante você usar a comunicação de forma estratégica para retomar o controle num momento de pressão, num momento de crise. Você precisa escolher o melhor momento para ter conversas difíceis, por exemplo. No momento de crise, de pressão, muitas das vezes é o pior momento para você ter uma conversa difícil com alguém. Para você fazer um feedback de desenvolvimento, por exemplo, feedback de evolução contínua, que a gente ensina lá no Líder no Comando. A premissa inicial é: escolha um momento mais adequado do ponto de vista emocional. Você precisa estar equilibrado emocionalmente e a pessoa que vai receber esse feedback também. Essa conversa não precisa nem ser uma conversa difícil, como eu explico lá no modelo de feedback de evolução contínua. Ela é uma conversa de desenvolvimento, mas ela precisa ser feita no momento oportuno, do ponto de vista emocional.
Você precisa falar, se comunicar com o seu time, sempre com clareza, sempre com firmeza, mas com leveza ao mesmo tempo. De uma maneira tranquila, de uma maneira leve, trazendo as pessoas, agregando as pessoas, inspirando as pessoas. Isso é um poderoso acionador mental de engajamento. Aliás, é um dos 7 acionadores mentais de engajamento. A comunicação justa, equitativa. Então você precisa saber se comunicar. Você não pode, e obviamente é aquilo que a gente já falou. Se você estiver no estado de falha, você não vai conseguir se comunicar de maneira estratégica. Você precisa estar no seu estado de excelência emocional para você conseguir utilizar todas as ferramentas de comunicação que estão à sua disposição. Lá do Líder no Comando, a gente tem um capítulo chamado Comunicação Multiconsciente, onde eu falo sobre os aspectos neurocientíficos da comunicação que pouca gente conhece e que praticamente ninguém usa. Mas se você quer ser um líder no comando, você pode lançar mão dessas técnicas para se comunicar de maneira mais eficiente. E quando a gente está falando de comunicação, é muito importante a gente mencionar a escuta ativa, ouvir com atenção. Quando a equipe está muito estressada, uma das coisas mais eficazes para reduzir esse estresse é a presença do líder ouvindo de forma ativa as demandas, as necessidades da equipe. E você pode fazer isso em conjunto, chama todo mundo para conversar e deixa as pessoas abrirem os seus corações, ou você pode fazer isso de forma individual, no famoso alinhamento individual periódico que você deve fazer com todos os membros da sua equipe. Então, ouça atentamente, não menospreze aquilo que as pessoas sentem e transmitem para você através das suas palavras. Perceba o que está além das palavras. E aí a gente volta a falar da comunicação multiconsciente. Entenda o que a sua equipe está sentindo, porque as pessoas são motivadas pelas suas emoções. Lembra do fluxo das experiências humanas. As pessoas se comportam de acordo com o seu estado emocional. Então é muito importante que você valorize e perceba isso e saiba como atuar, obviamente, para ajustar a emoção da sua equipe quando é necessário. A gente explica isso como lá direitinho no módulo de gestão do estado emocional. Então, perceba que são técnicas que você deve lançar mão para poder retomar o controle da situação, retomar o comando da sua equipe, retomar o comando da sua área, independente do que esteja acontecendo, da pressão, do problema, da crise, não importa. Quando você é um líder no comando, você consegue superar junto com a sua equipe qualquer dificuldade, consegue navegar nesse oceano revolto da pressão do dia a dia e consegue preservar a sua equipe. É uma equipe que, apesar da pressão, está altamente motivada. É uma equipe que sabe de verdade trabalhar sob pressão, entregar resultados mesmo sob pressão. E você, como um líder no comando, será sempre reconhecido pelo líder que consegue fazer com que a sua equipe entregue resultado em qualquer situação. Então lembre-se, a pressão vai existir sempre. A diferença está na forma como você, que é o líder, lida com essa pressão. E se você quiser conhecer mais sobre o método Líder no Comando, basta me enviar uma mensagem. Eu não sei em que plataforma você está ouvindo aqui, mas provavelmente você pode deixar aqui nos comentários um pedido para que a gente entre em contato com você. Pode também enviar uma mensagem através do link que está aqui na descrição desse podcast para daltonribeiro.com.br/contato. Lá você vai ter o link para acessar a minha equipe e agendar uma conversa comigo e eu vou te explicar pessoalmente como
o método Líder no Comando pode ajudar você e a todos os líderes que trabalham eventualmente na sua empresa a retomarem o comando em situações de pressão. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.